Passengers for flight GA642 to please go to gate 26. Apertei o cinto, senhoras e senhores! Olá pra você, querido amigo Vitor! Querido amigo Vitor! Querido amigo Vitor! Muito bom, Edson Júnior! Olá! Bonjour! Olá, Rafa Cavachi, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Explicar, né, pro nosso querido amigo ouvinte, é que a gente está utilizando um sistema e ele faz a transcrição do podcast e aí ele transcreveu o ouvinte como amigo Vitor. Amigo ouvinte como amigo Vitor. É aí ou é aqui? O quê? Agora voltou. Explica de novo porque voltou. Ah, tá. A gente está usando um sistema novo, né, que está transcrevendo o podcast pra gente, né? E na transcrição, o querido amigo ouvinte foi transcrito como querido amigo Vitor. Deus do céu. Então eu quero agradecer pra você, Vitor, querido amigo que está acompanhando a gente, mas eu também quero dar uma boa noite pra você, querido amigo ouvinte, querido amigo ouvinta, querido amigo ouvinto, todos os ouvintos, ouvintas e ouvintes. Ai, hoje é quarta-feira, que quarta-feira maravilhosa, né, Edson Júnior? Nossa, sempre, né? Famoso dia do meio, né? Sim, a Argentina já foi eliminada, Edson Júnior? Não, a Argentina joga só na sexta, eu acho. Não, a Argentina joga hoje. Joga. Não sei que hora é agora. Não é? Deixa eu ver. Argentina, sexta-feira. Ah, me falaram que era hoje. Não gostei então, Edson Júnior, não gostei. Pode cancelar a Copa do Mundo. Que se não tem a Argentina jogando hoje, mas tudo bem. Sexta-feira a Argentina será eliminada, Edson Júnior. Pelo Vozinha. Amém. E estão falando até que vai ser um gol marcado pelo Vozinha, viu? Que vai eliminar a Argentina. Eu estou torcendo que sim. Pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E só os loucos sabem, já diria Chorão, do famoso Charlie Brown Jr., Edson Júnior. Mas hoje a gente não vai falar sobre Vozinha, a gente não vai falar sobre Argentina, a gente vai falar sobre... Hoje é dia 1º! Chegamos na metade, Edson Júnior! Já foi meio ano, hein? Exatamente, graças a Deus já tá chegando no fim desse programa. Olha, pelo amor de Deus. Não que eu não goste, eu adoro fazer esse programa. Se não gostasse era só não fazer também, né? Não tá ganhando nada com isso. Também tem esse ponto, né? É que por causa dessa extensão da Copa do Mundo, o programa também ficou extenso, né? É cansativo, gente, é cansativo. Mas a gente faz com muito amigo, com muito carinho pros amigos Vitors. Muito amigo Vitor. É isso, Edson Júnior, mas hoje nós vamos falar sobre os povos originários. Nós vamos falar sobre os povos originários do México, do Canadá, dos Estados Unidos. Por que, Edson Júnior? Porque no começo sempre eles estavam lá. Não adianta, antes de tudo, eles já estavam aqui, ali, em todos os lugares. Por quê? Antigamente, antes do povo vir e explorar, como é que é? Não é descobrimento, é invasão, né? Invasão, colonização forçada, né? Exatamente, já tinha gente que morava aqui. E aí, o mundo seria diferente. Então vamos entender um pouquinho quem são os astecas, os maias. Também nós vamos conhecer um pouquinho dos... Por que nos Estados Unidos não tem o nome deles? Nós vamos conhecer... No roteiro não tem. Que roteiro de merda, hein? Enfim, Edson Júnior, nós vamos conhecer os astecas, os maias e outros. Isso. Por que não nomeia? Eu tô achando muito preconceito isso aqui. Só porque é dos Estados Unidos, você não vai dar nome? Aqui, tem aqui os nomes. O Cherokee, os Sioux, os Navarro, os Apache, os Cheyenne, os Comanche, os Iroquees, que tem o Cherokee e o Iroquee, viu? Tem também os Seminoles e tem no Canadá, tem os Inuit e os Métis. Mas ele não vai falar sobre todos porque o programa tem só 20 minutos, Edson Júnior, então não vai dar tempo de falar todo mundo. Só 20 minutos? Me conta outra agora, mano. Conta uma de papagaio agora. A de ontem teve 20 minutos, Edson Júnior. Não, mas também, né, forçado, né, que já tava de saco cheio de gravar tanto programa também.
Não, mas também ontem a gente foi censurado, né? A gente foi obrigado a ter 20 minutos. Ah, é verdade. Foi o programa que deu pau, é verdade. É verdade, foi hoje. Quem interessa nos calar? A quem interessa? E hoje já tá... Hoje o sistema aqui da gravação, não é a internet, é o sistema da gravação já falou. Oi, tudo bom? Vocês têm certeza? Isso porque é novo, hein? Isso é porque é na versão 2.0, viu, Edson Júnior? Olha lá. Tudo bem, Edson Júnior, mas começando pelo México, os astecas, eles migraram do norte para o centro do México por volta do século XII. Você percebeu que é... Você percebe que é números romanos? Porque eu demorei 2 segundos para falar um número, né? Então eu tenho que fazer a conta mental, né? Se você vê que eu falo um número, eu demoro tipo uns 2 segundinhos para fazer, ou até mais, às vezes, é porque ele provavelmente tá em números romanos. E eu tenho que fazer a conversão, né? Eu nem falo, viu? É melhor do que falar o século X. Também. Migraram do norte para o centro. Os astecas migraram do norte para o centro do México por volta do século... Eu acabei de falar e eu tive que calcular de novo. 14. Século XII, X2. 12. Em 1325, eles fundaram Tenochtitlan, a atual cidade do México. Você sabe como é que fala o nome originário da cidade do México? México? Tenochtitlan. Tenochtitlan, olha que legal. Eu amo os mexicanos, Edson Júnior. A capital tinha aquedutos... eu vi isso no TikTok, Edson Júnior. A capital tinha aquedutos, mercados e cerca de 200 mil habitantes. Maior que muita cidade europeia da época, viu, Edson Júnior? Mas elas caíram em 1521 com Hernán Cortés, que usou os povos rivais como aliados. As doenças europeias mataram mais astecas do que qualquer guerra. A cidade do México foi literalmente construída em cima, sobre as ruínas dessa cidade antiga, e essas ruínas, essas questões são encontradas em obras até hoje na cidade do México, e a palavra México vem do Nautli Mexico, o nome do país que é indígena, Edson Júnior. Já vem do idioma, né, e da língua indígena, o próprio México também, né? Sim, e é interessante porque a sociedade asteca, ela era extremamente hierarquizada, uma das sociedades assim mais desenvolvidas, né, que a gente já teve no mundo, né, de várias formas, assim, mas em questão de organização e tudo mais, né. Então eles eram extremamente organizados, tinham uma hierarquia própria e muito bem definida. Tinha um imperador, né, então tinha uma situação assim bem... Eles eram muito evoluídos para a época deles, entendeu? A sociedade asteca, ela era muito evoluída para o que se pensava da época, né? E muito daquilo longe do estereótipo dos povos originários que a gente tem de filme, etc e tal, né? Até porque a questão, principalmente na questão de engenharia, né, e também de arquitetura, eles tinham uma questão, né, nesses pontos muito boas, porque eles sofriam com questões de... Eu estava pesquisando um pouco sobre isso, né? Que eles sofriam muito com questões de cheias, enchentes, alagamentos, e eles construíam as cidades já próprias para que eles conseguissem passar por isso, para que as cidades fossem adequadas para sofrer essas cheias dos rios, essas enchentes, esses alagamentos, sem causar problema para a vida. Então você, beleza, vai alagar, tudo bem, a gente está preparado para isso, vai alagar e tá tudo certo, a gente já sabe que vai alagar, a gente já construiu pensando nisso. Era assim, né? Inclusive naquela época. Então é muito legal quando você vê toda essa questão de engenharia e de arquitetura deles, porque era muito interessante e muito mais avançado até que muitos outros países, né, que se consideram elitizados, né, da época, inclusive, que inclusive sofrem problemas até hoje. A gente sofre, né, no Brasil, em outros países também, problemas com relação a enchente e essas questões até hoje que não se resolvem. Naquela época os próprios astecas já tinham solução para esse problema que eles enfrentavam, Edson Júnior. Exatamente. Além disso, eles tinham um sistema de educação extremamente rígido e ele era obrigatório, só que existiam escolas distintas. Tinha uma escola para os nobres, onde se aprendia história, astronomia, administração e tudo mais, e tinha uma escola dos plebeus, que era focada em técnicas agrícolas e treinamentos militares. Ou seja, é como se fosse, sim, para os nobres uma espécie de
era a parte acadêmica, né, uma faculdade, e para os plebeus era tipo um ensino técnico, né, para colocar realmente as pessoas que iam colocar a mão na massa realmente dentro da comunidade asteca. O que particularmente, assim, vamos dizer, pensando para a visão atual, né? Porque obviamente que dentro do contexto da sociedade deles, talvez existisse uma forma de organizar completamente diferente, mas se a gente fosse pensar trazer isso para os nossos dias de hoje, é bom, mas é ruim ao mesmo tempo. É bom pelo fato de que você tem as duas opções, só que é ruim o fato de que você ser nobre, você tem acesso direcionado a uma educação, e se você ser plebeu, você tem acesso a outra, entendeu? Mas é bom hoje em dia, quando a gente tem uma questão de uma educação mais técnica, né, para você que quer buscar alguma coisa mais de mão na massa, você que quer já ir atrás do trabalho mesmo, de aprender as execuções e tudo mais, a parte mais técnica mesmo. E é legal também a pessoa que gosta de se aprofundar na parte mais acadêmica e faz o estudo, mestrado, doutorado depois, monta os seus artigos, ajuda a engrandecer toda a questão científica do país, né? Mas acho que a questão maior aí, a problemática que seria essa questão de você ser direcionado de acordo com a sua hierarquia social, né? E não com o seu desejo acadêmico ou desejo profissional, né? Não sei se era o caso dentro dessa realidade, né? Era mais ou menos isso, era o que acontecia no Brasil até meados dos anos 2000. Exatamente, Edson Júnior. Mas além dos astecas, a gente tem que seguir a Azteca, inclusive, que é o nome do estádio, né? Foi a abertura, né? E o México segue jogando no Azteca, é isso? Ou em outros estádios também lá no México? Tem mais de um estádio que está sendo usado no México para a Copa do Mundo, Edson Júnior, ou só o Azteca? Não, tem mais. Tem o Estádio Azteca, tem o Jalisco, eu acho que em Monterrey também está tendo jogos. Ah, legal, é porque apesar de serem menos jogos, também então não está concentrado tudo num lugar só, né? Não. Então, muito bem. E além dos astecas, a gente tem os maias, que existiram entre o século IV a.C. e o século XVII. Número romano. No século de 567, 17. Na península de Yucatán, Chiapas, Guatemala, Belize e Honduras. Nunca foram um império unificado. Eles eram meio que cidade-estados autônomas, né? Cada um tinha a sua organização, o seu grupo. Apesar disso, eles criaram um sistema de escrita, um dos mais sofisticados das Américas. Eles inclusive foram os que inventaram o número 0 de forma independente do Velho Mundo, né? A forma como a escrita inclusive como a gente acabou de falar dos números romanos, né? No romano não existe o 0, você não conta você não precisa contar, você não precisa gesticular, né? Expressar, no caso, né? Na escrita, um número que não representa nada, né? Mas às vezes precisa, gente. Precisa, às vezes, né, matematicamente falando, considerar algo que é 0, né? Então, eles, de forma independente do Velho Mundo, inventaram o número 0. Também desenvolveram 2 calendários simultâneos. O solar, que é basicamente com o que a gente tem hoje, que é 365 dias, tal. Não sei se era o mesmo calendário que a gente usa, mas é um calendário bem similar pelo fato de ser, o nosso calendário também é solar e também é um calendário de 365 dias, e também eles tinham o segundo calendário, que era o calendário ritual, que tinha cerca de 260 dias. E é nessa questão dos maias que veio aquele mal entendido daquela lenda do fim do mundo, anos atrás, lá em 2012, que foi tudo um mal entendido ocidental. O calendário simplesmente reiniciava um ciclo, né? Duvida é que nem aqui, por exemplo, Edson Júnior, aqui a gente tem roteiro, esse é o programa número, deixa eu ver qual que é o número do programa, esse é o programa número 18, Edson Júnior. Só tem o roteiro pronto até o programa 20. Significa que vai ter só o programa até o programa 20? Não. Às vezes só não continuando. Nunca se sabe, né? Não sabe nem se vai ter o 18, enfim. Gravado ele tá, né? Mas enfim. Está sendo. Os maias não desapareceram. São cerca de 6 a 7 milhões hoje no México, também na Guatemala, em Belize e em Honduras. E eles ainda falam línguas maias, usam trajes tradicionais e eles mantêm rituais agrícolas ancestrais. Chichén Itzá é uma das 7 maravilhas do mundo moderno, inclusive, Edson Júnior. É a pirâmide, né? A pirâmide de Chichén Itzá, uma pirâmide maia se não for a maior, é uma das mais famosas do mundo, né, Chichén Itzá? Sim, exatamente.
Uhum, muito bem. Na verdade, Chichén Itzá, além, é onde está, né, a pirâmide, ela é um majestoso sítio arqueológico que está lá em Yucatán, no México. Ela é uma das 7 maravilhas e abriga, o nome da pirâmide é Pirâmide Kukulcán, né? Mas o Chichén Itzá, apesar de ser conhecido mais popularmente pela pirâmide, ele é um sítio arqueológico, na verdade. Muito interessante. Isso aí. Bom, o México, além dos astecas e maias, também tem outros 74 em grupos indígenas reconhecidos. São cerca de 15 milhões de pessoas que se identificam hoje como indígenas no México. E é sempre bom a gente entender que muita questão da cultura originária dos países seguem como sendo fontes, né, da própria civilização pós-originária, né, a civilização que invadiu o país, como, por exemplo, o milho, o cacau, o tomate, o abacate, a baunilha e a pimenta foram domesticados por povos originários mesoamericanos. E também o próprio chocolate vem do Nautli, chocolatl. Os astecas bebiam como uma bebida cerimonial. As pastilhas elétricas foram inventadas pelos maias, que mastigavam resina de árvore. As pastilhas elásticas ou elétricas. Como é que... Eu penso, no que é pastilha elétrica, gente? Eu não... será que é alguma coisa de força, de caixa de energia? Será que é coisa de carro? As pastilhas elásticas, que eu acho que eles estão falando do chiclete, né? Foram inventadas pelos maias, que mastigavam resina em árvores chamadas zapote, Edson Júnior. Esses são os povos originários mexicanos, Júnior. Exatamente. E aí, dentro desses povos originários mexicanos, tem uma tribo muito famosa que ela é de origem asteca, que são os Haramuris. Eles são famosos por causa de um livro que é o Born to Run, do jornalista estadunidense Christopher McDougall. Os Haramuris, eles são famosos por correrem longas distâncias. Eles são famosos por ultramaratonas. Então tem a ultramaratona do Cavalo Branco. O Cavalo Branco era um chefe dessa tribo, dos Haramuris, que dizem que ele corria 700 quilômetros em menos de 48 horas. E eles são muito famosos por serem vencedores de ultramaratonas. E eles correm de sandálias, não de tênis, de sandálias. Às vezes até, assim, eles foram, assim, muito famosos. Depois se implementou durante uma época da corrida de rua a corrida descalça, né? Ou então apenas com as sandálias Haramuris, que são sandálias, assim, é só uma camada de borracha e você amarra elas no pé só para não a sola do seu pé não ficar em contato diretamente com o chão quente. Então, eles são muito famosos disso, os Haramuris ou Tarahumaras, que é como eles são dali do estado de Chihuahua, no México, e são conhecidos como os pés ligeiros, e tem um livro muito famoso que é o Born to Run, que eu já li, inclusive, que conta a história dessa tribo. Muito legal, Edson Júnior, muito legal. E é algo que, com certeza, quem não é fora... É que você tá bem no meio da corrida e tudo mais, mas para quem é fora, né, dessa questão, é muito legal que a gente às vezes acaba nem imaginando, né, que chega até... porque muitas vezes a gente tem preconceitos, imagens concebidas, né, de muitas coisas dos povos originários, a gente nem imagina como eles faziam certas tecnologias, como eles faziam certas coisas, e nunca pensa que eles podem chegar, né? Nunca pensa não, às vezes a gente até, né, ainda bem que com a modernidade, é que tem muita gente que ainda tem muito preconceito, principalmente, por exemplo, quando a gente vê povos originários, povos indígenas, com tecnologia, né, com televisão, celular, né, e aí muita gente até fica confusa com essa questão de, uai, mas por que até fala errado, né, se é índio tem que morar no mato, no meio da oca. Gente, pelo amor de Deus, né, não é assim que as coisas funcionam, né. Então é muito legal a gente ver e ter essa visão de conhecimento dos avanços em várias outras áreas, além das coisas que a gente tem pré-concebida nesse preconceito que a gente cria a partir daquilo que a gente estuda, do pouco de informação que a gente tem nas escolas, né? Porque, querendo ou não, apesar da gente ver um pouco sobre isso nas escolas, é tudo muito superficial, tudo muito, né? Então é muito legal isso que você trouxe pra gente também tirar um pouco desse estigma, viu, Edson Júnior? Tem mais alguma coisa pra gente seguir com o México ou já podemos ir pros Estados Unidos?
Podemos ir para lá. Então, infelizmente, né? Vamos seguir para os Estados Unidos, lugar como... Enfim, não de maneira virtual, né? Porque senão a gente vai ser deportado. Ainda é verdade, eu seria, mas eu já falei que eu vou usar a minha tática dos nudes no celular. Quer fuçar, vai ter que... E Estados Unidos, antes dos europeus chegarem, havia entre 2 e 18 milhões de habitantes e indígenas no território do atual Estados Unidos. Eram centenas de nações distintas. No começo deste programa, eu tentei falar o nome de algumas delas, mas agora eu vou entregar para quem sabe, né? Cherokee, Sioux, Navajo, Apache, Cheyenne, Comanche, Iroquois, Seminole. É isso. Deu pra ouvir, Edson Júnior? Mas ela também não entende que ela fez uma pronúncia americanizada, né? Deixa eu falar pra ela. Oi, querida, tudo bom? Você fez uma pronúncia americanizada aí dessas comunidades originárias, desses povos indígenas dos Estados Unidos. Você consegue falar pra mim a pronúncia deles? Você consegue falar aqui pra mim? Claro, vou tentar uma pronúncia mais próxima da forma tradicional. Cherokee, Sioux, que se pronuncia algo como Sul, Navajo, Apache, Cheyenne, Comanche, Iroquois, muitas vezes dito como Iroquois, e Seminole. Obrigado, Marina. Não foi tão excelente, mas melhorou um pouquinho, né? Melhor do que eu, né? Cherokee, Sioux, Navajo deve ser algo meio Navajo, Apache, Cheyenne, Comanche, Iroquois e Seminole. Iroquois, né? Ela falou Iroquois e Seminole. Cada um tinha sua língua, sua religião, seu próprio modo de vida. E hoje, Edson Júnior, você sabe quantas nações indígenas são oficialmente reconhecidas nos Estados Unidos? Hoje não, talvez até anteontem, né? Hoje talvez já nem tantas assim, né? Mas até na história mais recente dos Estados Unidos, sabe quantas eram? Chuta quantas eram oficialmente reconhecidas. Fala um número aí. Eu Você acho sabe que eu gosto muito disso, né? Eu gosto muito de adivinhações, já percebeu? Umas 30. Não, bem mais, muito mais. Pode chutar bem pra cima. Mais, umas 200? Um pouco mais pra cima. Não, um pouco não. Posso chutar mais pra cima, mas não chega a 1000, não. É bem menos 400? de 1000. Tá chegando. 500? Um pouquinho, pouca coisa mais. 550. Pouquinha coisa mais. 574. Senão vai ficar muito longo esse programa. Nações indígenas? Exatamente. Oficialmente reconhecidas nos Estados Unidos. Talvez oficialmente exterminadas, né? Se continuar com esse governo. Mas enfim. Mas existe um genocídio indígena nos Estados Unidos, né? Houve um extermínio, uma remoção forçada, um apagamento cultural e tudo mais. É muito raro você ver hoje povos originários lá nos Estados Unidos. É muito distinto do que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, e no México, né? Lá realmente houve um genocídio. Não, com certeza, até porque quando a gente olha para a questão histórica também, só logo com a chegada europeia, no início do século XX, a população nativa, que era de milhões, caiu já naquela época para cerca de 250 mil pessoas, né? Então, o próprio presidente, em 1830, que era o Andrew Jackson, ele assinou o Indian Removal Act. E o resultado foi a Trilha das Lágrimas. Dezenas de milhares de indígenas marcharam centenas de quilômetros no inverno para territórios a oeste do rio Mississippi. Só o grupo Cherokee tinha entre 2.000 e 4.000 pessoas que morreram só nessa marcha. As escolas, no século XIX, dentro das escolas, crianças indígenas eram punidas por usar roupas típicas, por praticar cerimônias, por falar a sua língua. E o slogan oficial desse movimento era Kill the Indian, Save the Man. Era uma questão exatamente muito, muito, muito racista mesmo, né, com os povos originários. E hoje cerca de 3,7 milhões de pessoas se identificam como indígenas, somando alguns descendentes mistos, passa de 9,7 milhões. As reservas indígenas têm certa autonomia governamental, só que os recursos são muito limitados. Em algumas reservas, por exemplo, mais de 90% dos moradores vivem abaixo da linha da pobreza federal, que é basicamente chegando a isso que o Júnior está falando, essa
essa questão governamental do próprio genocídio com os povos originários. Os cassinos tribais são uma das principais fontes de renda, porque as reservas têm soberania e podem operar jogos onde o Estado proibiria. É uma grande ironia nesse caso também, né? Os nativos americanos só receberam cidadania plena nos Estados Unidos, só foram reconhecidos como povo daquele país em 1924. Logo ali atrás, um pouco mais de 100 anos atrás. Até 1557, por exemplo, alguns estados não permitiam nem que eles votassem. E o Dia de Colombo foi substituído pelo Dia dos Povos Indígenas em vários estados. No próprio estado do Oklahoma, por exemplo, o nome dele vem de uma palavra indígena. Okla significa povo e Uma significa vermelho. Foi criado como território indígena e depois invadido novamente, Edson Júnior. E lá nos Estados Unidos a gente tem o estado de Indiana, né, que é conhecido como a terra dos índios, né? Então já também ficou caracterizado como tal, né, também na época. Exatamente, Edson Júnior. Mas vamos... Bom, já passou os 20 minutos desse programa, já estamos com 25 mais. Mas vamos pro Canadá, Edson Júnior? Só um comentário sobre esportes nos Estados Unidos, que é relacionado aos povos originários. A gente teve recentemente uma mudança, né, dos nomes de times de futebol americano e de beisebol, porque eles tinham... então, por exemplo, nós tínhamos o Cleveland Indians. Ele mudou para Cleveland Guardians, né? O seu mascote caricato era um índio, né? Um indígena, e desde 2021, então, ele mudou de nome e aposentou o seu mascote. E o mais famoso era o Washington Redskins, o time da capital, Redskins, os pele vermelhas, né? Uhum. E aí virou, então, teve todo um processo, né, de mudança, e eles não conseguiam definir, aí eles jogaram uma temporada com o nome de Washington Football Team, time de futebol de Washington. Eles são muito criativos, né? Sim. E aí virou Washington Commanders, né? Pra tirar, então, o Redskins, os pele vermelhas. Mas ficou um tempinho aí, né? Ficou um bom tempo, né, utilizando esses nomes. Aí agora, mais recentemente, então, o atual presidente dos Estados Unidos, nosso glorioso Donald Trump, falou que não, que tinha que voltar ao Washington Redskins, que onde já se viu isso? Mudar o nome do time por causa disso? Não, onde já se viu? Tem que voltar, né? Então, teve essa situação. E alguns times de futebol do esporte universitário também baniu ou forçou a adaptação de logotipos e nomes de dezenas de equipes colegiais universitárias em todo o país, que também faziam alusões aos povos originários. Muito bem, Edson Júnior. É muito bom a gente ver a questão, né, da gente ter essa alteração, né? Porque tem... vamos falar. Tem muita gente que, já que é pra falar de polêmica, o episódio passado foi de polêmica, não esse. Mas o povo... Muita gente vê todas essas questões de mudança de nomenclatura, não só nisso, em muitos outros casos, né? Quando você fala, tal, não é mais tal termo que se usa, tal termo, né? Como é a questão, antigamente a gente falava os índios, e hoje a gente sabe que não são mais os índios, são os povos indígenas, né? Então, a gente... E muita gente fala, que tonteira esse negócio de mudança. Não é, gente. Não é. Existe alguma questão de você entender você tem que saber que aquela palavra pode carregar consigo um significado que não é mais aquilo que ela representa, né? Os índios, o nome dado, fazia referência às Índias, que não tem nada a ver com os povos que já habitavam esse nosso território na época que os invasores chegaram, né? Então, existe essa questão de você entender da onde vem tudo isso para você conseguir entender, porque aí tudo hoje em dia, né, que tem essas questões de mudanças vira polêmica, porque quem é muito aficionado, né, fica nesse negócio, que frescura mudar. É isso, gente, a gente tem que se adaptar, as coisas mudam, o mundo não tá parado, no tempo, a gente vai continuar evoluindo, e para evoluir a gente tem que mudar certos costumes, inclusive da nossa vivência, né, Edson Júnior? Com certeza. Bom, olha só, acabei de ver o resultado de um jogo que aconteceu aqui, Edson Júnior. Copa do Mundo, né? Tá tendo jogo. Vamos pro Canadá. E quem estava lá? O Canadá reconhece 3 grupos: Primeiras Nações, Inuit e os Métis.
talvez eu tenha pronunciado erroneamente. As primeiras nações são povos presentes antes dos europeus e são mais de 630 comunidades diferentes. Então, apesar de ser tudo um grupo só, né, nessa questão de reconhecimento, né, conhecido como Grupo das Primeiras Nações, mas eram comunidades diferentes, cerca de 630. Os Inuit são povos do extremo ártico que desenvolveram técnicas de sobrevivência que nenhuma tecnologia ocidental supera completamente. Já os Métis eram descendentes do encontro entre indígenas e colonizadores europeus, com uma identidade cultural própria. Então aqui a gente já tem, né, um povo que foi se formando com base, né, dessa mistura dos colonizadores, dos invasores, junto com também o povo que já habitava aquela terra, mas que criou essa identidade própria, que provavelmente, né, mesclava um pouco, né, das duas questões, das duas culturas. Hoje no Canadá são cerca de 1,7 milhões de pessoas, ou seja, aproximadamente 5% da população canadense. E em 1999, o território Nunavut foi criado. Ele é maior do que a Europa Ocidental e é governado majoritariamente por Inuit, com menos de 40 mil habitantes. Entre 1840 e 1990, o governo canadense operou escolas onde crianças indígenas eram retiradas das famílias à força. O objetivo era eliminar a cultura, a língua e a identidade indígena. Eles faziam isso para que eles conseguissem, né, eliminar com toda essa questão, para tentar trazer a cultura, né, dos próprios povos, né, que invadiram aquela terra, e esquecer e tirar toda a questão cultural do povo que já existia naquele lugar. Cerca de 150 mil crianças passaram por esse sistema e mais de 4.100 crianças morreram nessas escolas. Os abusos físicos e os abusos sexuais eram muito comuns dentro desses ambientes. Em maio de 2021 foram encontrados restos mortais de 215 crianças, algumas inclusive com 3 anos de idade, que foram enterradas sobre uma antiga escola lá na Colômbia Britânica. Semanas depois, mais de 751 sepulturas anônimas foram encontradas também em outro lugar. Para os líderes indígenas não foi surpresa, eles diziam isso há décadas, mas ninguém acreditava. Já o governo canadense pediu desculpas formalmente em 2008. Inclusive, o próprio Papa Francisco foi ao Canadá em 2022, numa peregrinação penitencial, para pedir perdão pelo papel da igreja dentro de toda essa questão. E a Comissão da Verdade e Reconciliação concluiu: foi um genocídio cultural. Mas hoje em dia, Você quer comentar aqui antes de eu seguir ou pode... Não, só para falar, né, então, dessa situação das 150 mil crianças indígenas que foram arrancadas, eram internatos administrados pela igreja, por isso que o Papa tem esse papel aí no pedido de perdão também, tá? E o objetivo, como você disse, o lema era matar o indígena na criança. Então, para que elas deixassem de ser indígenas da sua origem, de nascimento, para que elas se tornassem ali canadenses colonizados e tudo mais. Esse era o grande objetivo dessa situação toda que aconteceu lá no Canadá de uma forma bastante genocida também. É isso mesmo. Hoje em dia, 47% das crianças das primeiras nações, aquele primeiro grupo, vivem na pobreza. Em 2015... indígenas eram 25% das vítimas de homicídio no Canadá, sendo apenas 5% da população. E o Dia Nacional dos Povos Indígenas é celebrado em dia 21 de junho, ou seja, acabamos de passar, né, recentemente, desde o ano de 1996. Inclusive há programas crescentes de ensino de línguas indígenas e de várias retomadas de práticas culturais, ou seja, o Canadá é um povo que, apesar de ainda sofrer na sua realidade atual, né, questões relacionadas a isso, de suas crianças dos povos originários viverem na pobreza, de ainda ter um número muito grande de homicídios, ainda no número de pessoas indígenas, mas é um lugar em que ele busca, eu particularmente não diria uma questão de redenção, né? Porque eu acho que uma questão de redenção envolve também resolver os problemas, né, que são mais abrangentes que essa questão da pobreza e dos homicídios, mas eu falo que é uma questão de mais valorização para os povos que eram originários daquelas terras, Edson Júnior.
Exatamente. E só para situar o pessoal, né, os Inuites, eles vivem lá no extremo, né, na parte mais fria, e que eles eram comumente chamados, que é um termo que eles rejeitam e não aceitam, de esquimós, né? Entendi. Porque lá no Canadá já chega bem perto da parte, né, é o Ártico, né, lá em cima do polo, né? Ele é considerado ofensivo e preconceituoso pela maioria dos povos nativos do Ártico, especialmente o povo Inuit. O termo correto é Inuit, não Esquimó, né? Então, essa palavra ela foi imposta pelos colonizadores europeus e que se crê que acredite-se que ele significa comedores de carne crua, utilizado de forma depreciativa. Então, por isso que esse termo também não é mais utilizado. Entendi. No caso aí, é diretamente ligado a aquilo que é um termo. Não é que existem os esquimós e existem os inuits. Não. É um termo que eles usavam de forma preconceituosa com esse povo em específico. É isso, então. Exatamente, contra o povo inuit. Entendi. Muito bem, Edson Júnior. Gostei desse programa, viu? Cultural, né? Muito, acho que esse foi um dos mais E olha que a gente tá 35 minutos falando aqui, e hoje foi bom, hoje a gente não falou muita besteira não, hoje foi 35 minutos de conteúdo, informação pra você. É muito bom quando a gente também consegue trazer um pouco de conhecimento, por incrível que pareça, Edson Júnior. Como sempre, todos os programas de Traz Conhecimento, Edson Júnior, nem todos são tão úteis quanto os de hoje, mas todos têm conhecimento, né, Edson Júnior? Exatamente, sempre. Quase sempre. Não, Nem sempre. Sabe por quê? O importante é busque conhecimento. Não, o importante é que mesmo que seja estranho, seja você, mesmo que seja bizarro, eu diria. Amém, já diria Pete. Edson Júnior, com quem que a gente vai compartilhar hoje esse programa? Vamos compartilhar hoje com a Katy Perry, porque o namorado dela é o ex-primeiro-ministro que não viu o genocídio das crianças no Canadá. Exatamente, e então você compartilha aí com Katy Perry, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo TikTok também, pode ser, manda lá pro TikTok da Katy Perry, pode ser e pelo... quem tem o WhatsApp dela pode mandar o WhatsApp. Eu ia falar isso, né, hoje em dia não... O povo não usa o WhatsApp lá, se bem que eu acho que o WhatsApp já tá ganhando uma relevância fora do Brasil maior do que já tinha antigamente, Edson Júnior, porque nos trabalhos que eu faço internacionais, querendo me gambar aqui, o povo já tá usando bastante o WhatsApp, viu? Antigamente, que maravilha. Alguns poucos anos atrás, quando a gente ia fazer alguma coisa que envolvia profissionais de outros países, a gente tinha que mandar e-mail, né? Era a nossa forma de comunicação, porque cada lugar tinha o seu método, né? E agora não, agora dá pra mandar WhatsApp, o povo tá aderindo ao WhatsApp, viu? É isso aí, Edson Júnior. Bom, vamos embora, amanhã a gente volta. Por e-mail pra Katy Perry também. Vai, manda por e-mail. Pode ser! Até amanhã. Até amanhã. Tchau! Gostou, Bernardo? Não gostei. Tudo bem. Beijão, tchau. Gente, valeu. Quem gostou, bate palma, não gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!